Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Orai sem cessar, pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bater, abrir-se-lhe-á. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Cobiçais, e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu desde o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E será que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Pede, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma parte para outra. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouvi ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Contudo, o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. E eu vos digo a vós: pede, e dar-se-vos-ás. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Em qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou meu clamor perante a sua face. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas a vós que isto ouves, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam,
Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte a outra. Não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaceleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus nos céus, dizendo: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Alegrai-vos na esperança,
Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com oração de graças. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém.